O projeto Criando Asas ele foi criado através da implantação da equipe NASF. Nós implantamos a equipe NASF no primeiro ano da gestão, em 2017. Com essa equipe implantada e a demanda de pacientes, o perfil de paciente que estava sendo absorvido pela equipe NASF, os profissionais eles idealizaram o projeto Criando Asas. Hoje, 50% das crianças que são atendidas no projeto são autistas. 30% delas têm paralisia cerebral e o restante dessa porcentagem são Downs e microcefalia e algumas síndromes raras. Essas crianças elas chegam até o projeto através do enfermeiro ou médico da sua microárea. O médico ou os enfermeiros têm uma ficha de referência, onde eles preenchem essa ficha, tem lá os pré-requisitos para poder participar desse projeto ou ser atendido pelo ambulatório. E aí essas fichas são colocadas em uma pasta na secretaria que dá acesso ao NASF. Todo dia 20, eu, a coordenadora do NASF, vou lá na pasta, recolho esses papéis e a gente senta e faz a marcação ambulatorial, que é o primeiro atendimento de todo paciente que passa pelo NASF e entra no projeto Criando Asas. A partir dessa primeira consulta no ambulatório, o paciente ele é encaixado numa fila de espera, onde ele vai aguardar a vez de ser chamado para fazer as terapias. Então, a equipe ela é composta por 5 profissionais. Dentre eles, a gente tem a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, a psicóloga, assistente social e nutricionista. Geralmente, ele é encaminhado para o profissional que ele tem mais necessidade. A partir daí, dessa primeira consulta com um desses profissionais, é que esse profissional vai avaliar se o paciente tem necessidade de ser atendido por outro profissional. Se ele tem a necessidade de ser atendido por mais de um profissional que compõe a equipe, ele é encaixado no projeto Criando Asas. Se não, ele continua sendo atendido pelo ambulatório. A diferença do paciente que é atendido no ambulatório e que é atendido dentro do projeto Criando Asas é que no ambulatório ele só vai ter um atendimento mensal. E no projeto, ele vai variar, dependendo do grau de necessidade, dele ser atendido uma vez por semana ou a cada 15 dias. Faz 2 anos que ele está no grupo de tia Verônica e ele faz as atividades, sim. Na escolinha, ele tem uma cuidadora e fica com ele, né? Então, ela começa a fazer atividade. E a letra R hoje... Aí ela vai falar que é a letra R. Aí pronto, aí pode deixar que ele vai fazer a letra R todas. Para pintar, ela vai lá, a cuidadora ajuda ele também. Então ele vai pintar direitinho, ele não foge do risco. Então assim, elas ajudaram muito, muito, muito. Foi muito importante na nossa vida, né? Eu só tenho que agradecer a eles e primeiramente continuo com a tia Verônica, né? Aquele é um paciente que ele tem diagnóstico de autismo e perda auditiva severa. E ele chegou aqui, não falava nada, não tinha... A única coisa que ele tinha é um babucio, mas não se comunicava. A comunicação dele era o apontar. Tipo, aquilo que você quer. Ele apontava. E hoje ele já faz os jogos simbólicos perfeitamente. Ele também faz a emissão das vogais corretamente. E hoje eu já estou evoluindo com ele com palavras. Com ele eu trabalho muito a coordenação motora fina, tanto na parte da escrita quanto na parte das AVDs, né, da alimentação, do banho. Ele melhorou muito também no pentear o cabelo, que ele tinha uma certa dificuldade dos movimentos, né, da escova, ou escovar os dentes. Então, essa é a maior dificuldade que o Aquila apresentava, né, que hoje evoluiu muito. Uma outra coisa que a gente trabalha muito é a inclusão dentro da própria família, fazendo com
com que eles tenham um olhar menos preconceituoso e mais acolhedor de fato, né? E eu trabalho muito com as mães, porque infelizmente boa parte dos pais, eles não são tão participativos, né? O que é uma pena, porque para a criança isso emocionalmente seria assim super importante. Mas com as mães a gente trabalha isso, eu falo até para elas que elas têm a oportunidade nas mãos delas de ir conscientizando a sociedade. Sim! Sim! Isso aí, obrigado, Áquila. Um abraço na mamãe. Beijo na mamãe. Temos ainda muitas pessoas que a gente vê no olhar dela, o preconceito, olha com você como desprezo, né? Quando você vê que tem alguém especial ali no seu lado, que eu não olho ele como especial, olho ele como um menino normal, porque ele faz atividade de um menino normal. Então, assim, a gente não devemos aceitar a pessoa excluindo ele de tudo e de todos. Infelizmente, em alguns lugares, sempre que a gente vai, ele olha com um olharzinho atravessado. E nós não, estamos com um olhar atento, dizendo que ele consegue e ele vai conseguir. É surpreendente cada história de cada mãe. Quando a gente olha a história da outra, a gente diz, não, nós somos capazes de vencer, nós não devemos parar. A psicóloga fala sempre o quê? Quando você estiver um pouquinho cansada, então procura uma mãe, procura uma irmã, procura uma tia para deixar ele, confia nela, para você também respirar, né? Ver o ar, ver o mundo colorido, o mundo é diferente. O projeto Criando Asas, o próprio nome já diz, né? Que é para dar mesmo a eles as asas, tanto da liberdade quanto da autonomia, mas é também um trabalho em que eles podem se socializar, né? Em que eles podem ficar à vontade aqui, em que eles podem ser acolhidos e brincar e se divertir, e conversar com o outro, né? É um trabalho muito importante porque essas famílias, elas são muito carentes. A maioria delas são extremamente carentes, né? Então, para a cidade é essencial, eu diria.